Olá pessoal, voltamos hoje com o ponto relativo à competência que se estabelece no artigo 299 do Código para que se alcance a tutela provisória, qualquer que seja a sua forma. Nós sempre, e claro, sempre teremos um juiz competente nessa característica de buscarmos qual o melhor juiz para a causa, e é trabalho nosso, do advogado, estabelecer sempre este contato com a matéria de competência, uma das mais requisitadas dentro das matérias todas do processo, seja civil, seja penal. A matéria de competência ela é bastante projetada na doutrina, na forma como ela se desdobra em cada uma dessas áreas aí. E evidentemente que na competência, na tutela provisória, nós temos alguns cuidados, mas eu quero retomar aqui com vocês alguns pontos que acho prudente definirmos. A competência tem muito a ver com a jurisdição. A jurisdição é exatamente a atividade do Poder Judiciário que fornece essa estrutura toda. A função jurisdicional do Estado fornece essa estrutura como verdadeiro poder, e não tem poder mais poderoso, e eu sempre digo isso, do que o próprio Poder Judiciário no momento da realização das suas decisões. E aqui nós vamos ver na tutela provisória também, igualmente, essa mesma força, porque dentro das liminares, assim concedidas em caráter de urgência, também matéria já atravessada por nós aqui, é uma característica específica da tutela provisória, que o juiz competente possa dar também medidas não apenas de decisão, mas de realização do seu próprio comando. E claro que esta competência tem a ver com a estrutura do Poder Judiciário, da função jurisdicional do Estado, porque a competência nada mais é do que a jurisdição em movimento. A competência nada mais é do que estabelecer esse contato entre a atividade jurisdicional com o jurisdicionado. Então, nós vamos ter que, para isso, saber qual o juiz competente para determinado caso, e aqui as regras da competência estabelecem uma dinâmica tal qual outra qualquer matéria do processo civil, mas aqui especificamente porque nós temos uma organização pronta para isso. Eu até, se me permitem, eu trabalho muito com esta apresentação, que é a apresentação dos slides, aqui deste slide que diz da estrutura toda do Poder Judiciário, como é que ele se organiza, como é que ele se compõe, como é que se estabelece. Então, em uma dessas matérias, a nossa causa vai cair. Então, nós temos que saber com segurança qual o juiz competente para isso. E aqui, vejam que nós temos uma regra a ser sempre observada nesta matéria de competência. Sempre que vocês quiserem descobrir com segurança, vejam sempre da esquerda para a direita. A matéria aqui compete ao caso de vocês, saindo então das justiças, sempre aqui vejo da Justiça Federal, dividida em 4 grandes áreas, e a Justiça Estadual dividida em 2. Então, em uma delas, vocês vão ter que verificar qual o melhor encaixe, e com isso, por um método chamado método dedutivo, método, portanto, de exclusão, vocês vão sempre da esquerda para a direita, neste caminho esquerda-direita, saindo das justiças federais especiais, trabalho, eleitoral e militar. Se não for dessas três, quem sabe na quarta a Justiça Federal seja competente. Quando é que a Justiça Federal é competente? Em suma, o artigo 109 da Constituição, no inciso 1º, diz com todas as letras que compete à Justiça Federal, essa chamada comum ordinária, as causas em que a União, as autarquias federais, as empresas públicas federais e as suas fundações
figurem no processo na condição de autoras, réis, assistentes ou opoentes. Então, de novo, e por exclusão, se não for das primeiras 3 especiais eleitorais, quem sabe não seja da matéria da União, das autarquias federais ou das empresas públicas federais e fundações, a matéria da Justiça Federal Comum, ou também chamada de ordinária. Se não for da Justiça Federal, em todas as suas 4 frentes, poderá ser da Justiça Estadual Comum, né? Aí matéria relativa ao juiz de direito, que compõe esta primeira instância da Justiça Estadual, que é caracterizada também como uma justiça residual, quer dizer, o que não for das justiças federais, aquelas 4, estadual será. E aí é só uma questão de escolher se é caso de justiça estadual especial, que é onde as causas em que a brigada militar, a polícia militar do estado esteja envolvida em alguma acusação de crime militar. Né? Então, apenas para isso é uma justiça muito específica. Corporação da Brigada Militar em crimes militares cabe à Justiça Estadual Especial, constituída pelos Conselhos de Justiça e pelo Tribunal Militar do Estado. Obviamente, as causas de maior incidência, portanto, são da Justiça Estadual, porque, eu repito, é uma justiça que sobra das demais, né? Ela é residual, por isso resíduo, quer dizer, que sobra das outras. Então, a Justiça Estadual Comum se caracteriza, se projeta por esta razão, uma das mais exigidas das justiças de todo este quadro aí. Então, em algum momento, vocês vão ter que estabelecer essa competência da causa de vocês em alguma dessas justiças aí, dentro desse organograma, né? E existe também uma fórmula que se emprega na descoberta da melhor competência, que é a figura da ordem de arguição de competências, onde a gente sai de uma justiça, né? Qual a justiça competente? Isso nós vamos encontrar no artigo 92, as justiças, qualquer dessas aqui estarão no artigo 92 da Constituição Federal. Qual a justiça competente? A primeira e grande pergunta, então a gente vai praticamente afunilando, né, até chegarmos ao juiz competente. Então, qual a justiça? Qual o lugar ou foro, né? Foro pela competência territorial. A segunda pergunta, então, qual o foro competente? Quem responde isso são os códigos de processo penal, militar, o código de processo civil, enfim, os códigos processuais que vão nos dar essa resposta. Vejam que o Código de Processo Civil ele projeta competências de lugar, né? Em acidente de trânsito pode ser do autor ou do local do fato, em relação à guarda de filhos, com quem os filhos estão, em relação a uma ação onde apresenta-se um incapaz, no foro da competência do seu representante legal. Então, são regras de lugar que vão ser observadas. E, com base nisso, nós temos a terceira pergunta. Então, saímos da justiça, fomos ao lugar, e agora vamos ao juízo competente. O juízo é entendido assim, ou primeiro grau ou segundo grau, né? Qual é o juízo? Então vai ser um juiz singular, primeiro grau, ou vai ser um tribunal competente. Então o juízo, quando se fala juízo, está se estabelecendo este todo. Qual o juízo competente pode ser primeiro ou segundo graus. O importante é que nós saibamos, evidentemente, onde esta competência existe, porque há casos, vocês sabem, em que a competência originária, quer dizer, a origem do processo, se dá já no tribunal. Há exemplo de uma ação rescisória, que vocês já conhecem bem, através do processo civil 2, onde vocês estudaram recursos. A ação rescisória se presta já como uma competência de origem a um tribunal. Então, esta razão de vocês também terem ali a pergunta qual o juízo que pode ser no primeiro ou no segundo graus de competência, né? Então seria isto, né, dentro de alguns recados que eu deveria dar a vocês, já para estabelecermos bem a nossa competência dentro da tutela provisória. E claro que no processo civil, esquecendo, o artigo 42 fala da competência interna. Artigos 42 e seguintes traduzem para nós a competência interna, né? Aqui como funciona a justiça brasileira, né? Então, essas são as razões. Eu fiz questão, então, de trazer a vocês esse quadro, que me parece sempre prudente estabelecermos aqui,
esta revisão sempre sobre competência. Uma das matérias mais visadas em concursos públicos e na própria prova da OAB mesmo, então eu faço sempre questão de trazer a vocês essa disciplina. E aqui nós vamos ver então no artigo 299 do nosso código, um artigo único, apenas ele, que trabalha com a competência dentro da tutela provisória. E vamos dizer assim, é um aceno que a lei faz até de simplicidade, sabe? Eu acho que é uma lei nesse ponto que ela acabou sendo enxuta. No meu critério, acho que suficientemente, ela enxuga bastante a matéria da competência, mas ao mesmo tempo que ela é objetiva, ela diz tudo o que deve ser dito. Dentro dessa perspectiva que o próprio Código autoriza, o artigo 299 diz assim, ó, a tutela provisória será requerida ao juiz da causa. A tutela provisória será requerida ao juiz da causa. Ora, é óbvio que eu estou falando aqui de uma competência em se tratando de pedido de tutela provisória incidental. Claro que se aquela causa principal já tramita no juízo competente, obviamente que eventual pedido de tutela provisória incidental deva-se fazer ao mesmo juízo. Então veja como a regra é simples. Se a ação principal já tramita, então é evidente que é lá onde eu vou entrar com o meu pedido de tutela provisória, porque é incidental. E mais, já vimos até, não há sequer pagamento de custas para uma nova ação como era no sistema anterior. Agora, esse pedido incidental realmente ele incide naquele mesmo processo, ele vai, vamos chamar assim, até a reboque com aquele processo principal. E quando for ao contrário, não incidental, mas antecedente o pedido, aquele juiz que seria o competente para conhecer do pedido principal. O que quer dizer isto? Ora, pensem assim, eu tenho uma causa hoje que eu tenho tutela provisória a ser requerida, uma medida de urgência. Deixem de lado isso. Vamos ver se eu tivesse, este é o raciocínio, se eu tivesse que entrar com uma causa agora, sem tutela provisória. Se eu tivesse que entrar com uma causa agora, qual o meu juiz competente? Então haveria a justiça, o foro e o juízo competente. Aquilo que eu expliquei há pouco. Então é aí, com este tipo de pensamento, que eu vou distribuir a minha tutela provisória, o meu pedido de tutela provisória, que seria o competente, o juiz, aquele que conheceria da ação principal, se ela já existisse. Então, se eu estou pedindo aqui, por exemplo, um pedido de busca e apreensão de um menor, a quem eu devo me dirigir se eu fosse essa causa principal em que eu estivesse discutindo esta questão de guarda, por exemplo, ou de visitação do menor? Onde estaria a causa principal? Eu digo isso porque na visitação muitas vezes o pai leva a criança ou a mãe leva a criança e não devolve no tempo certo, aquele tempo estabelecido no acordo ou na sentença, né, entre as partes. Então há vamos dizer, esse tipo de preocupação. Então, se fosse eu tratar a questão de visita de menor, é aí que eu tenho que pensar, é neste juízo onde eu vou também entrar com a minha tutela provisória, de busca e apreensão deste menor. A relação aqui, portanto, ela se encaixa também, assim como no pedido incidental, também no pedido antecedente, o juiz competente será sempre, nos dois casos, o juiz da causa principal. Né? Embora a ação principal na antecedência ainda não exista, por óbvio, ela é antecedente, mas nós temos que pensar como se ela já estivesse tramitando. E é neste juízo, onde ela poderia estar tramitando, que a competência se desdobra aqui. E o parágrafo único diz assim, ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal, então vamos agora subir, não está mais no juiz de primeiro grau, como é o caso do caput do artigo. Nós estamos agora no parágrafo único já estabelecendo a competência no tribunal. Regra também muito simples. Ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos à tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito deste recurso. Então veja, a primeira coisa, ele ressalva a disposição especial.
qualquer uma regra que apareça em sentido de afastar esta regra geral, né? Uma regra especial que pode alterar isto. Mas, via de regra, em comum consenso com a lei e com a dinâmica do processo, na ação de competência originária de tribunal, uma ação rescisória, por exemplo, já falei, uma ação rescisória que começa no tribunal, porque ela tem que rescindir sentença trânsito em julgado em primeiro grau, uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal, competência originária, então é lá onde a causa terá o seu início, terá a sua origem, competência originária, e a outra forma de competência, a competência recursal, que trata a segunda parte, né? Na ação de competência originária de tribunal e na competência, que é a competência originária, e na competência recursal, quando trata dos recursos, o agravo de instrumento, a apelação, né, o agravo interno, matérias que já estejam dentro do tribunal, o recurso especial, o recurso extraordinário, matérias que já estejam envolvendo a competência de um tribunal, será requerida sempre ao órgão competente. Mas aqui, o correto seria dirigida sempre ao relator do órgão competente para apreciar o mérito desses recursos. Então vejam que, tanto no primeiro caso como no segundo caso, as peculiaridades aqui são muito singelas, muito tranquilas, estabelecendo então esta matéria de competência. O que nós temos sim a tomar cuidado é quando se trata da forma antecedente da tutela provisória, que aí sim o cuidado maior estabelece na questão do juiz competente para a ação principal. Então, esta projeção, tem que projetar, tem que lançá-la no futuro. Se tivesse uma ação principal, onde seria esta ação? Processado e julgado. Bem, então, é lá. Uma vez descoberta a competência por aquela ordem de arguição, nós temos, então, que para o pedido antecedente é a mesma coisa, né? E, no segundo caso, no parágrafo da competência também dos tribunais, que lá recebem, uma vez que o recurso já esteja nas mãos do relator, é para ele, né, tranquilamente, seja na competência originária do tribunal ou qualquer outro recurso, é para ele que nós vamos dirigir, então, o nosso pedido de tutela provisória, seja de urgência ou de evidência. Então, aqui, gente, eu tenho alguns elementos caracterizando o artigo 299, apenas aqui como uma referência de apoio para vocês também, né, que a competência para a tutela provisória, antecedente ou incidente, é a mesma do juiz que apreciará a tutela definitiva. Essa é a regra. Tranquilo, não há grandes complexidades aqui. Pensou quem é o juiz principal da causa principal, é lá para ele também o pedido da tutela provisória. Também aplicável às hipóteses previstas no seu parágrafo 1, quanto aos recursos dos tribunais, enfim, né? Mas aqui nós temos uma exceção que deve se tomar bastante cuidado. A tutela provisória recursal nos recursos especial e extraordinário é regida pela súmula 634, dizendo que não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto do juízo de admissibilidade na origem, e também o artigo 635, cabe ao presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar. Bem, aqui eu deixei para este encerramento desta parte, eu deixei aqui então para que nós conseguíssemos conversar sobre isso. Eu volto com vocês ao slide anterior. Lá no artigo 299, aqui no parágrafo único, ressalvada a disposição especial. Esta disposição especial, que evita a regra geral dos recursos estarem nos tribunais, seja na competência originária deles ou seja na competência recursal dos tribunais, aqui nós vamos encontrar exatamente a exceção, que é exatamente o que diz o início do parágrafo único do 299. A tutela provisória recursal no especial e no extraordinário, se ainda não chegaram nestas cortes superiores, esses recursos, é de se pedir a tutela provisória ao
relator do juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Vocês sabem, se nós tivermos hoje um recurso extraordinário, por exemplo, nós enviamos aqui em relação ao Tribunal de Justiça, na área civil, ele é dirigido ao terceiro vice-presidente a quem compete o juízo de admissibilidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do recurso extraordinário e do recurso especial. Pois bem, se ainda os autos não foram distribuídos para Brasília, para esses tribunais superiores, é do juízo de origem ainda, do tribunal de origem, e por parte, no nosso caso aqui do Tribunal de Justiça do terceiro vice-presidente, a apreciação da matéria da tutela provisória. Isto está sumulado, portanto pacificado, é um elemento já mais do que dimensionado na prática, na rotina nossa, então há de se tomar este cuidado. Por isso que se diz que a tutela provisória, nesses recursos, se ainda não estiverem lá, mas ainda no juízo de admissibilidade do Tribunal de Origem, a admissibilidade é do Tribunal de Origem, né? E a súmula 635, além da 634, diz assim que cabe ao Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de admissibilidade. Supremo Tribunal Federal, o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC, que também estabelece esta, vamos dizer assim, essa diretriz, né, legal. E até com razão, né? Porque se a medida é de urgência, até que se espere que se chegue a uma corte superior, até que vá para o Supremo, o STJ, realmente aquela questão de urgência já terminou, né? O perigo do dano que se queria evitar já se concretiza. Então, por esta razão, é que, ainda assim, as súmulas estas emprestam ao Tribunal de Origem a competência para cuidar da matéria relativa à tutela de urgência, né, ou a tutela provisória, quando esses recursos ainda não subiram ao tribunal competente. Então, em relação à competência, gente, é mais do que tranquila essa matéria, utilizadas estas ferramentas, né, esses mecanismos agora aqui expressados a vocês, a matéria da competência na tutela de urgência ou na tutela de evidência, dentro da tutela provisória, é uma matéria bastante tranquila em relação a isso, né? A jurisprudência é também farta no sentido de dar este colorido, né, dentro das competências da tutela de urgência ou de evidência. Falando nela, nós entramos agora, então, sim, no exame mais específico. Porque, gente, assim, até aqui, até o encontro de hoje, nós tratamos praticamente de uma dinâmica de verificação da chamada teoria do processo cautelar ou da tutela antecipada dentro das chamadas tutelas de urgência, tá? Então, nós vimos tudo que é teoria em relação a princípios, em relação às condições, a competência que agora acabamos de ver. Então, agora sim nós entramos no ponto mais, vamos dizer, dinâmico, quem sabe mais prático, que é o exame desses artigos. São poucos, é verdade, agora do artigo 300 ao 311 são reservados aí reservado pouquíssimo espaço legislativo para tutela provisória, mas de acordo com a própria doutrina nós acabamos por fazer uma ampliação em relação a esse conteúdo, né, que fica de fácil compreensão por parte de vocês. Então, nessa tutela de urgência nós entramos agora já pelo artigo 300. Eu apenas vou deixar a vocês hoje, já pelo nosso tempo, esgotando, a tutela de urgência, estabelecendo então uma primeira parte deste vasto universo que é da tutela provisória, mas com a tutela de urgência, repetindo, ela vai se dividir em tutela cautelar e tutela antecipada. Ela vai ser concedida, diz o artigo 300, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou resultado, ou risco ou resultado útil do processo. Ora, nós temos aqui aqueles elementos que evidenciam, que caracterizam
a cautelaridade, né? Os elementos da cautelaridade, que são fumos boniures, quando diz ali probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ou resultado útil, que é o perigo in mora, né? Já vistos e revistos, já vocês já estão mais do que cientes deste conteúdo. Mas o interessante é que hoje, através desse artigo 300, que nós não vamos cuidar dele todo, mas eu apenas quero dar essa introdução a vocês, é que o artigo 300 já traz os elementos autorizadores esses da atividade cautelar, dessa cautelaridade, já no próprio corpo, né, do Código de Processo, nesse artigo ali, bem evidenciada, bem definida a utilização, o emprego e, evidentemente, o preenchimento dos requisitos para que se consiga a tutela de urgência, tá bem? Eu fico por aqui então hoje, desejando a todos uma ótima e venturosa semana, que a gente ainda aqui fique, né, nesses cuidados, e eu sobre a competência, agora ao longo dos dias eu vou trazer a vocês o material, como sempre faço, o material de apoio para vocês aí praticarem um estudo nesta ideia de aprofundamento do quadro aqui visto, tá bem? Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Obrigado. No artigo 300, semana que vem.